Olá! Um assassino em série, também conhecido pelo nome em inglês serial killer, é uma pessoa que comete crimes com uma determinada frequência, geralmente seguindo um ritual e deixando em muitos casos a sua marca registrada, uma espécie de assinatura. O caso recente do Marinésio dos Santos Olinto, assassino confesso de 2 mulheres em Brasília e investigado por outros assassinatos, chama a atenção para o tema. Como esses crimes são julgados no Brasil? Essas pessoas são sociopatas, psicopatas? É o que vamos debater hoje aqui no Fórum. Marinésio dos Santos está preso pela morte da funcionária do Ministério da Educação, Letícia Souza Curado Melo. Na delegacia, ele também confessou ter assassinado a empregada doméstica Genir Pereira de Souza. Segundo a Polícia Civil do Distrito Federal, ao todo 10 casos estavam relacionados à atuação do suspeito no DF, com ao menos 11 vítimas envolvidas. Marinésio estava empregado em um restaurante, tem 47 anos e não tinha antecedentes criminais ou processos judiciais. É casado e tem uma filha. E para debater o assunto estão comigo aqui no estúdio Rafael Boechat, psiquiatra, Cássio Tione, perito criminal, e Fernando Parente, advogado criminal. Sejam bem-vindos ao Fórum, muito obrigada pela presença de vocês. Bom, baseado no vídeo que a gente viu na reportagem do Marinésio, Rafael, eu te pergunto que muitos assassinos em série, eles foram capturados, se comportavam como pessoas normais, muitas vezes pessoas reconhecidas, né? E até que seus crimes foram descobertos, né? Normalmente são sociopatas, psicopatas. Eu queria que você explicasse para a gente qual a diferença. Ok. Esses termos, na verdade, nós temos que deixar claro que não são diagnósticos em psiquiatria. São termos que a gente usa, usa-se menos hoje, mas ainda se usa. Resumidamente, a diferença, o sociopata é aquela pessoa que não vive bem na sociedade. Então, ele é aquela pessoa que arruma briga na sociedade, briga no trânsito, briga com o vizinho, briga com todo mundo, é um cara amargurado, que cria confusão. Então, ele está de mal com a sociedade. Esse é o sociopata. O psicopata, não. O psicopata, na maioria das vezes, ele é sociável, às vezes ele é até agradável, às vezes ele é uma pessoa que diz, nossa, que legal. Às vezes ele tem uma família e filhos, como desse caso aí. Então, essa é a diferença. O psicopata, ele até, a sociedade não imagina, na maioria dos casos, que ele é. O sociopata não, o sociopata ele está de mal com a sociedade, ele briga com todo mundo. Mas um assassino em série, ele pode se encaixar em qualquer uma dessas categorias? Não, aí seria o psicopata, o que a gente chama, né, os serial killers, e aí se enquadra no quadro da psicopatia. O sociopata ele pode matar, ele pode brigar, ele pode arrumar uma confusão, mas a estrutura é diferente do psicopata. Tradicionalmente, os serial killers seriam os psicopatas, que hoje a classificação oficial é o que a gente chama de transtorno de personalidade antissocial. Essa é a nomenclatura oficial nos manuais diagnósticos de psiquiatria de hoje em dia. Ok. Cássio, você como perito na prática deve ter trabalhado em vários casos parecidos como o do Marinésio, né? Existe um padrão que a polícia tenha para classificar um assassino em série? Bem, primeiro é interessante a gente notar que nós temos casos de homicidas em série que, digamos, tiveram carreiras curtas, né? Outros com um número grande de vítimas. Quanto melhor a estrutura investigativa, menor a chance de que um psicopata, um serial killer, continue atuando, né? Agora, uma das questões que ajudam a identificar a presença de um serial killer atuando, né, é quando você realmente começa a relacionar crimes por características de semelhança, pela maneira como eles acontecem, que é o que nós tecnicamente chamamos de modus operandi, né? E eventualmente quando eles também apresentam algumas características que nem sempre estão presentes, como por exemplo, uma assinatura numa cena de crime, né? Que leva a você quase que prontamente identificar que aquele crime pode estar associado a alguém que já cometeu um outro parecido, né? É importante deixar claro para as pessoas que a assinatura é algo que normalmente não muda. Já o modus operandi, ele vai mudando porque o criminoso ele vai se aprimorando na hora de cometer o crime, né? Já a assinatura é algo que não necessariamente ele precisaria produzir, mas ele ainda assim produz. Muitas vezes isso está ligado a algo da sua própria fantasia, da sua própria psique, do seu lado comportamental, né? E muitas vezes essa assinatura pode ser algo, eu vou dar um exemplo para ficar bem claro, tinha um serial killer americano que ele produzia uma mutilação no seio de uma mulher, das mulheres que eram vítimas dele. Ele arrancava um mamilo esquerdo.
Todas as vezes que você encontrava a vítima daquele jeito, você já poderia associar a ele. Essa era a assinatura que ele tinha, né? Como assinar um quadro, para eles talvez tenha esse significado. Fernando, em relação ao direito, existem muitas dificuldades encontradas pelos profissionais do direito para lidar, para categorizar, né, um tipo de crime tão específico como esse. Como é que a legislação trata? Sem dúvida, né? Se a própria psiquiatria tem dificuldades, imagina a gente do direito. Do Código Penal ele tem uma legislação para isso. As pessoas que não respondem por si, mesmo maiores de 18 anos de idade, mas têm alguma enfermidade mental, que pode ser a psicopatia ou não, elas têm a capacidade de discernir o que é certo e o que é errado. E ainda que tenha esse discernimento, às vezes não se comporta conforme o discernimento, essas pessoas têm uma penalidade reduzida. Não deixam de ser punidas, mas têm reduzida. E alguns deles vão para um outro quadro que não são sequer punidos, no sentido de, vai pegar X anos de pena. Eles deixam de ser punidos com essa prisão e são reconhecidos como inimputáveis. Não é nem que ele nem tem discernimento algum. São dois quadros juridicamente distintos. Quem não tem discernimento algum, que aparentemente é o caso do Adélio, com a facada do atual presidente da República, Bolsonaro, ele foi reconhecido até o momento como um inimputável, quer dizer, não pode nem ser condenado a qualquer tipo de pena. E existe a pessoa que tem algum comprometimento, mas ainda tem algum discernimento, só que comprometido ou não se vincula a esse discernimento. E aí ela sofre uma pena, mas ao invés da pena total, ela tem uma redução nesse aspecto. Essa é a consequência jurídica. Mas para se dizer se ele é inimputável, não é punível e vai para uma medida de segurança, ou se ele é punível com uma pena menor, só a perícia para nos dizer. E aí realmente o juiz, o Ministério Público e o advogado ficam de mãos atadas ao resultado. É claro que as partes, o Ministério Público, o próprio juiz também, o advogado, eles podem fazer quesitos para o perito para esclarecer algumas coisas. Mas quem dá o veredito final nesse sentido é o perito e o juiz, embora não esteja vinculado ao resultado do perito, mas é difícil discutir a conclusão do perito dizendo no sentido quando o juiz é formado, não é formado na área. Rafael, aproveitando a sua última colocação, eu queria que você explicasse qual é a diferença entre transtorno de personalidade e doença mental. Os transtornos de personalidade são doenças mentais, só que eles diferenciam de outras doenças porque eles têm um caráter crônico. Como assim? Ele dura a vida inteira, porque se ele é um transtorno da personalidade, a personalidade de alguém não muda. Você tem aqueles traços de personalidade, não é que não muda, ela pode ser atenuada, mas é uma estrutura sua de personalidade. Ao contrário, por exemplo, de um surto psicótico. Um surto psicótico pode durar alguns dias e acabar e não ter mais nada. Transtorno de personalidade, não. Ele vai carregar aquilo para sempre. Isso implica em diagnóstico, implica em tratamento, implica em conduta. Porque um transtorno psicótico, tratou, resolveu, né? Vamos dizer assim. Transtorno de personalidade, não. Ele vai ter aquele transtorno para o resto da vida. É uma das áreas mais ingratas na medicina de tratar. Porque é difícil você mudar uma estrutura de personalidade de uma pessoa. Nós temos tratamentos, temos medicações que atenuam a impulsividade, a agressividade, melhoram os aspectos, temos alguns tipos de terapias que também vão abordar, mas falar em cura em transtorno de personalidade, que é assim uma doença, está dentro das doenças psiquiátricas, é um negócio muito difícil. Cássio, você traçou alguns perfis, né, na sua última resposta, mas existe algo que a gente pode dizer, por exemplo, que o Pedrinho Matadouro, Pedro Rodrigues Filho, psicopatas como John Wayne, eles têm algo em comum, assim, que realmente a gente possa detectar? Do ponto de vista do comportamento, né, aquilo que a gente percebe nesse tipo de criminoso é o que nós chamamos de falta de empatia, né? Eles não conseguem se colocar no lugar do outro, então isso é como se eles estivessem desconectados com a questão, por exemplo, até da moralidade, né? Então, por exemplo, o sofrimento de outrem para eles não tem o mesmo significado de alguém que não passe por essa mesma situação. Hoje é bastante comum se dizer sobre essa questão da falta de empatia, né? Que no caso deles vai se manifestar de diversas formas. É importante entender também que existem tipos diferentes, né? Os próprios transtornos de personalidade não vão ser os mesmos que vão aparecer em todos os serial killers, né?
E isso vai se refletir na forma como eles vão, por exemplo, abordar suas vítimas, o tipo de instrumento que eles vão utilizar, se eles vão infringir mais ou menos violência, se eles vão infringir a violência e vão sentir prazer com o sofrimento, que seria o caso do sadismo, ou da vertente sádica. Então, existem muitas variações. E é claro que, conforme já foi dito aqui, muitas vezes as pessoas, inclusive, usam o termo psicopata de uma forma muito, muito aberta, sendo que isso é algo que depende de um diagnóstico. Então, não é porque a pessoa cometeu um crime que necessariamente ela vai ser um psicopata. A gente sabe que, por exemplo, a esmagadora maioria, se não a totalidade dos serial killers são psicopatas, mas o contrário não, né? A pessoa pode ser um criminoso e nem sempre ser um psicopata, ok? Falando nessa questão de taxar a pessoa, né? Nesse caso do Marinésio, por exemplo, há um sofrimento muito grande da família, né? Tanto da esposa quanto da filha. Nesse caso, a família também precisa ser tratada, né, Rafael? Sim, sim, com certeza. Há uma implicação social muito grande, um estigma social e tudo isso. Porque essa pessoa, eu volto a dizer, ela pode ter um funcionamento social aparentemente normal, podia ser até um bom pai, podia ser um bom profissional. E então, assim, ele cria vínculos na sociedade. É aquela famosa história, né? Nunca imaginei que ele fosse capaz de fazer isso, que o vizinho fala, que alguém fala. Né? Isso é quase totalidade, porque muitos são sedutores até. A gente vê casos de psicopatas que vão presos e aí seduzem um monte de gente na cadeia e até casa com pessoa na cadeia e tal, arruma uma confusão. Então, assim, a gente tem alguns outros casos famosos, tipo Suzanne Richthofen e tal, e são pessoas muito agradáveis na maioria dos casos. Então, a gente tem várias peculiaridades do psicopata em que a gente tem que saber lidar para tentar entender como abordar. Mas o psicopata, a essência dele, ele faz aquilo sabendo o que está fazendo. Isso que é a grande característica do psicopata. Ele sabe tudo que ele está fazendo. Ele não é impulsivo, nada disso, ele faz tudo planejado. E aí aí tem várias explicações para isso, né? A gente acredita que uma delas é, como ele colocou, dos rituais, que ele deixe pegadas propositalmente, porque a gente tem mecanismos que a gente não consegue nos segurar, nos punir. Se a gente deixar pegadas, a sociedade vai fazer isso para mim, vai me pegar e me punir. Porque eu sei que se eu não vou conseguir parar, eu vou conseguir continuar matando. Inconscientemente eu deixo vestígios para que ele me pegue e me prenda. Isso é inconsciente, porque ele sabe o que ele está fazendo, mas ele nunca vai se entregar. Então ele não está zombando da polícia, como muitos acham. Ele está se achando superior à polícia. A questão essencial não é essa. A gente acredita que, no fundo, ele faz essa assinatura para alguém frear ele. Isso é uma hipótese, né? E há também a questão do reconhecimento, né? Alguns, ele quer ser reconhecido, mas não ser pego, é diferente. Até porque existe uma componente de vaidade em alguns deles também. Sim, sim. Mas, assim, existe muito essa questão assim, que se fala, né? Mas se ele quer matar as pessoas, né? Ele sabe que ele está fazendo coisa errada. Ele está totalmente lúcido daquilo. Mas ele ignora a lei da sociedade, aqui são as próprias leis. Ok, eu peço licença para vocês, a gente vai dar uma rápida paradinha, porque agora a gente parte para o intervalo, não saia daí, a gente volta já já. O Fórum está de volta e o debate de hoje é sobre serial killers. Rafael, vocês citaram, né, alguns casos no primeiro bloco e agora eu trago um caso do Pedro Rodrigues Filho, né, do Pedrinho Matador, que ele é assassino confesso de 100 pessoas, né? Hoje ele reverteu a atuação, né? Ele tem um canal no YouTube e ele defende a boa conduta, analisa crimes, fala muito de religião, né? Na sua opinião, como psiquiatra, o que representa? Olha, eu acho que assim, primeiro representa que ele sabia tudo que ele estava fazendo. Então ele lembra de tudo, ele é consciente, ele assume isso. Então em um momento ele perdeu a consciência, ele sabia o que estava fazendo. E isso implica em atitudes dele hoje. Eu acho que a questão dele assumir os crimes e querer mudar de lado é paradoxal a princípio, você pensando assim. Mas por outro lado, a gente tem que acreditar em perdão, isso é o básico. Então, eu acho que sim, é válido, mas eu tenho medo do romantismo criado disso, sabe? De certa forma, ele fez isso e hoje é uma boa pessoa, então será que eu não poderia fazer e virar uma boa pessoa?
Essa mensagem é péssima. Como a medicina trata essa questão da cura, por exemplo? Existe cura? Não existe cura na medicina. A gente está de uma forma bastante direta, assim, o psicopata, ele sabia o que estava fazendo, então, se ele não se segurou daquela vez, por que ele se seguraria agora? Essa é a questão do ponto de vista médico. Mas medicina não é uma ciência exata, deixando bastante claro. Existem regras, existem exceções. Mas a essência da doença é que ele sabia o que ele estava fazendo, e coisa extremamente grave, como nesse exemplo. Então, se ele não conseguiu se conter em 100 vezes, por que ele conseguiria agora? Se a essência da personalidade é a mesma, como a gente está falando, é um transtorno de personalidade. Volto a dizer, existem exceções, isso é uma regra, né? Eu não conheço exatamente essa pessoa, nunca vi, não sei dizer exato o caso. Fernando, quais são os tipos de pena? Bom, aí vai conforme o crime, né? Normalmente pena privativa de liberdade, porque o psicopata ele vai para crimes mais severos, né? A questão sexual, a questão de homicídio, são crimes com penas que já começam, via de regra, ali, se não no regime fechado, muito próximo do regime fechado, né? Então você tem essa pena para aquele que é o psicopata mesmo, que responde por os seus atos, ele já tem vai logo para o regime fechado. E como normalmente ele não é pego na primeira vez, ele acaba somando penas, e aí isso vai virando um volume que dificilmente ele sai. Nós tivemos o caso do bandido da Luz Vermelha, em São Paulo, década de 80, se não estiver enganado, que ficou lá 30 anos preso, né? Porque foram somando tantas as penas que ele acabou ficando o máximo que a legislação permitia ao momento. E aí, quem não é psicopata, tem algum problema mental e a sua responsabilidade é reduzida, e aí fica um tempo de prisão menor, às vezes até no regime aberto mesmo. E quem é considerado inimputável, como o Adélio mencionado há pouco, esse nem vai para a prisão propriamente dita, ele vai para o manicômio jurídico, que a gente chama vulgarmente, né? Vai para um tratamento ambulatorial ou até mesmo internado, aí depende da indicação do perito, para que possa ser tratado. E aí isso tem uma regulamentação própria. Foi o caso, a discussão do bandido da Luz Vermelha. Ele vai ficar eternamente em tratamento ou ele tem que sair depois de um determinado tempo? Aí a perícia é quem vai nos dar esse esclarecimento melhor. Rafael, quais são as consequências de uma pena aplicada errada, né? Uma pessoa que deveria ir para tratamento, no caso, ir para uma prisão ou vice-versa. Isso é muito ruim e é muito frequente, infelizmente. A gente vê pessoas com transtornos mentais sendo tratados como criminosos e criminosos tentando se passar por doentes mentais. Isso é muito comum. É o grande desafio do direito hoje, saber diferenciar e dar a solução correta. Prisão ou medicina. Porque um paciente psiquiátrico no mundo real, ele não é só psicótico, às vezes ele é psicótico, usuário de droga, ele tem um monte de coisa misturada. E aí essa pessoa vai fazer um crime diante de um surto psicótico, e aí, se era um surto mesmo, como ele colocou, ele seria inimputável se ele não soubesse exatamente o que está acontecendo. Mas isso muitas vezes não é bem delimitado. E aí, às vezes, ele acaba tendo uma prisão perpétua e matou no surto psicótico. O oposto também é verdade, como a gente está falando. Às vezes, um psicopata quer se colocar como psicótico, como estava louco quando cometeu o crime. Isso é muito comum. E não é. E aí, se ele for tratado como louco, ele vai voltar a cometer os crimes. Só um complemento. Nenhuma pessoa que é tida como inimputável e vai para um tratamento tratamento da medida de segurança, ela jamais fica no tratamento a vida toda. Ela fica no tratamento, no máximo, o período que ela poderia estar presa se fosse punível. Foi o que aconteceu com o bandido da Luz Vermelha. Ele, aos 30 anos, disseram, ele ainda não se curou. Mas aí veio a discussão, tá, mas ele vai ficar tratado a vida? Não. Se ele poderia ficar preso no máximo 30 anos, o tratamento é de até 30 anos. Acabou que pouco tempo depois que ele saiu, voltou. E por conta disso, o comportamento dele acabou sendo morto. Cássio, quais são os cuidados que a polícia deve ter nesse tipo de investigação? Você falou da importância da preservação das provas, né? No caso daquele que se enforcou, né? As provas se foram juntos, muitas provas se foram com ele também, né? Quais são os cuidados que a polícia deve ter nesse momento? Bom, você tem os cuidados básicos que são relacionados à própria investigação, vamos dizer assim. Tudo começa numa cena de crime, né? Quanto mais preservada tiver uma cena de crime, maior a chance de a gente conseguir coletar provas.
E não só as provas materiais em si, mas podê-las analisá-las, né? Poder transformar, por exemplo, algo que é meramente material e conectá-lo, por exemplo, ao campo comportamental, e é o que eu, por exemplo, chamo de uma prova comportamental numa cena de crime, né? De um vestígio comportamental. Se você tem a preservação, você já tem uma boa chance de conseguir trabalhar esses vestígios. E segundo, você ter uma estrutura investigativa que permita você cruzar informações, bancos de dados. Isso é uma coisa muito importante. Países como os Estados Unidos mantêm bancos de dados de crimes que são extremamente minuciosos, né? Porque muitas vezes também, como já foi dito aqui pelos colegas, muitas vezes esses criminosos eles não respeitam uma única região geográfica. Eles podem atuar numa região, se deslocarem, começarem a atuar em outra. Se você não tiver como cruzar a informação, muitas vezes você não vai pegá-los e muito menos fazer com que eles respondam pelo mesmo número de crimes que deveriam estar respondendo. Então, quanto melhor uma estrutura, com banco de dados, né, a própria estrutura pericial e investigativa, melhor a chance de você resolver esses casos. Rafael, diante de tudo isso que a gente conversou aqui, esses assassinos, eles são livres de sentimento? Eles são pobres de sentimento? São pobres de sentimento. Livres é muito difícil dizer, mas pobres sem dúvida. Eles não têm o remorso, talvez, a pena, a compaixão que nós teríamos numa situação dessa. É comum que todos eles sejam confessos? Que eles assumam ou não? É extremamente o oposto. É raríssimo eles confessarem. É raríssimo eles assumirem que isso é uma doença. Quase nunca você vai ver um psicopata e não um psiquiatra. Ele só vai se a justiça mandar, se a esposa mandar. Eles confessam o assassinato. Mas depois, a doença não. Como funciona? Não, assim, eles por vontade própria, eles não vão confessar, eles vão ser pegos. Né? E aí, a partir de uma obrigação judicial... Outra coisa também que a gente tem que deixar claro nesse programa, assim, não é todo psicopata que é assassino, não pode misturar. A gente tem psicopata em relacionamentos, psicopatas em várias esferas da sociedade. Num relacionamento a dois, você pode ter um psicopata. Sim, a gente está falando dos assassinos em série. Não, é porque a gente estava usando só o termo psicopata e pode ter passado essa ideia que seja sinônimo de assassino em série. Não, a gente tem psicopatas em várias esferas que não necessariamente matam ninguém. E aí, mesmo esses não procuram normalmente atendimento, sabe? Só procura quando é a ordem da justiça ou é uma família que pegou, alguma coisa assim, porque eles não acham que estão fazendo errado, então para que eles vão tratar? Se eles não acham que estão agindo errado. Eles não encaram isso como doença nem como algo errado, então eles não vão procurar. Fernando, você falou que alguns deles têm a pena reiterada, né? Então, para a gente deixar claro, essa reiteração criminosa, ela é punida, né? Exatamente. A pena se soma, como é que funciona? Exatamente. Existe um termo técnico que a gente chama concurso material, que é, eu cometo vários crimes, então eu recebo a pena por cada um desses crimes e essas penas são somadas. Né? Então, por exemplo, eu tive um estupro aqui, dali 2, 3 meses eu tive um outro estupro, dali 1 ano eu tive mais um. Isso vai sendo somado em 2 formas jurídicas que totalizam. Então, se um crime eu iria cumprir 6 anos, somei com o outro, eu pulo para 8, com mais 6 do outro eu vou. E aí eu saio somando isso e chego a um valor. Uma única condenação era ter um teto de 30 anos no Brasil. Tá? São poucos os crimes que você pode ser condenado a até 30 anos. Mas eu somo um de 8, com um de 10, eu posso chegar a 50, 100, 200 anos de pena, embora eu, em um único crime, pudesse ter apenas até 30 anos. Por isso que algumas pessoas acabam ficando o resto da vida na cadeia, pelo tanto de pena que vai chegando. E aí, se eu tinha 10 anos para cumprir, chegou mais uma de 10 e agora eu tenho 20. Estou com 15, chegou mais uma de 15, eu pulo para 30. Estou com 25, chegou mais uma de 5, eu voltei para 30. E assim a coisa vai. Por isso que muitas pessoas... Né? Rafael, qual é a relação da forma como essas pessoas agem com o histórico delas? Geralmente há histórico de abuso? Sim, tem estudos que mostram que boa parte desses psicopatas, eles foram vítimas de violência na infância, eles foram vítimas de negligências. Porque, assim, a gente não pode considerar uma doença essencialmente genética nem essencialmente comportamental. A gente tem estudos também que mostram que existe um componente genético, a gente analisando gêmeos e tudo isso, mas existe o fator de criação, a teoria da formação da personalidade existe. Então, e tem estudos, sim, já que mostram que boa parte deles foram vítimas de situações difíceis na infância. Cássio, para a gente terminar, quem denuncia tem proteção? Tem, eu acho que
em algumas instâncias, e também dependendo da estrutura onde ela esteja, uma pessoa que queira denunciar, ou que seja testemunha, inclusive, ela tem sistemas de proteção, né? É claro que nem sempre eles estão totalmente eficientes, a gente também vê muita crítica em relação a esses sistemas protetivos, mas o que a gente poderia dizer a respeito disso também é que as pessoas que ou foram vítimas ou foram testemunhas, que sempre procurem denunciar, né? Eu acho que isso é muito importante. Não se omitam e não sintam receio quando tem que denunciar. Mesmo nos casos que a gente tem visto, acompanhado na televisão, quando o crime já até prescreveu, né? Porque mesmo assim, isso acaba sendo utilizado para criar o perfil daquela pessoa, né? Mesmo que ela não vai responder criminalmente mais, mas você consegue entender o que ela fazia. Então, um criminoso que a gente chama contumaz, ele vai provavelmente agir ao longo de toda a sua vida se ele não tiver a sua sequência de crimes interrompida através de uma punição, de uma prisão. Claro. Muito obrigada, Cássio. Obrigada, Rafael. Obrigada, Fernando, por todos os esclarecimentos. E o Fórum termina por aqui. Você pode acompanhar as notícias da TV Justiça também nas nossas redes sociais, YouTube TV Justiça Oficial e Twitter @TV Justiça. Até logo!